por ela, porque, assim como nas nossas últimas aulas, né, isso tem muito a ver com a atuação do atendente de farmácia. Então, o que a gente vai discutir hoje, o que a gente vai conversar, e tem exatamente tudo a ver com a nossa função, com o nosso papel desenvolvido dentro de uma farmácia, tá? Então, hoje nós vamos olhar para dois pontos que, na verdade, se complementam e talvez acabam sendo um, mas são dois capítulos e esses dois se cruzam, se casam. Não tem como dissociar, não tem como separar atendimento de qualidade se você não entende que para fornecer esse atendimento de qualidade, você precisa, de certa forma, e uma metáfora, né, é fazer uma leitura do seu cliente, entender como é a personalidade dele, algumas características que ele possa ter e tudo mais, que é algo que a gente vai fazer na aula de hoje, tá bom? Bom, vamos lá, deixa eu pôr minha tela aqui para você. Deixa eu só colocar uns pontinhos de exclamação lá no grupo. Espera aí, rapidinho, tá? Bom, deixa eu... Aê, ótimo. Olha, a galera entrando, beleza. Bom, então, como eu avisei no grupo e também avisei agora na hora da introdução, hoje, capítulo muito especial, que é qualidade no atendimento e tipos de clientes. O que seria qualidade no atendimento? Quais itens devem ser observados? Se é que existe, né, sei lá, um padrão ou alguma coisa que a gente tem que olhar para poder oferecer, prestar um trabalho, um atendimento de qualidade, um serviço de qualidade e tudo mais, tá certo? Bacana demais. Vamos lá. Então, na aula passada a gente conversou um pouco sobre dispensação de medicamentos, como funciona, qual que é, de certa forma, um passo a passo, alguns itens que a gente precisa observar para fazer essa dispensação da forma correta, de forma satisfatória, tentando resolver o problema, ou a necessidade do nosso paciente. Também, a gente conversou um pouco sobre o atendimento ao cliente, como isso acontece. Me lembro que eu disse que é como se fosse relações humanas. Nós, a todo tempo, também na farmácia, estamos nos relacionando com outras pessoas. O atendente de farmácia precisa entender que ele precisa nutrir, né, ou seja, cuidar, fazer a manutenção de um relacionamento com o seu cliente, certo? Por quê? Porque são duas pessoas se interagindo e aí, às vezes, isso pode, de alguma forma, trazer conflito ou desavenças ou diferenças. E aí o atendente precisa ter um jogo de cintura para tentar, obviamente, proporcionar uma melhor experiência para o cliente, beleza? Então, o cliente tem que sair sempre satisfeito, tem que sempre sair sorrindo, tendo aquela farmácia como referência. Isso, inclusive, ajuda no marketing boca a boca. Então, as pessoas divulgam a farmácia, porque foram bem recebidas, foram bem recepcionadas, as necessidades, expectativas foram atendidas. Então, o pessoal foi muito prestativo, a turma, né, os atendentes ali, o pessoal que atendeu aquele cliente foi muito prestativo, tentou ajudar, não foi chato, não ficou em cima, não. Fez da forma certa, o atendimento do jeito certo, tanto que agora, se alguém perguntar para esse cliente qual é a melhor farmácia, sei lá, de Franca, de Ribeirão, enfim, ele sempre vai falar aquela lá, tá bom? Então, marketing boca a boca também acaba sendo promovido quando a gente cuida bem do nosso cliente, beleza? E, obviamente, isso traz uma imagem muito positiva para a nossa farmácia, certo? Uma melhor imagem tanto para o atendente, quanto para a farmácia, e aí você acaba se tornando referência, fidelizando vários clientes, consequentemente, vende mais, vendendo mais, a saúde financeira da farmácia
consegue se estabelecer, né? Então, como se a farmácia fosse um organismo, um ser. Precisa de dinheiro, de forma bem fria falando, né? Mas a farmácia também precisa de dinheiro. Tem que ter dinheiro para pagar o aluguel, para pagar luz, água, funcionários, produtos, segurança, enfim, internet, tantos outros itens precisam ser mensalmente subsidiados, precisam ser e são consumidos pela farmácia, e isso eu tenho que pagar. O dinheiro vem das vendas, beleza? Então a gente tem que olhar sempre com esse lado. Por um lado, eu preciso entender que o atendente vai sim lidar com o cliente, tem que cuidar dessa parte humana, de relacionamento e tudo mais. Mas, olhando como administrador, tendo um olhar mais voltado para empreendedorismo, a farmácia precisa de dinheiro. E aí, toda vez que eu crio uma barreira entre mim, atendente, e o meu cliente, eu perco vendas, consequentemente, arrisco, né, comprometo, prejudico, afeto a saúde financeira da farmácia. Mas se a sala foi gravada, tá tudo lá para vocês, beleza? Vocês podem assistir quando vocês quiserem voltar, beleza? Bom, a aula de hoje eu adiantei bastante, né? Dei um tapinha lá e tal, mas a ideia é trabalharmos qualidade no atendimento. Não entendam, quando eu fazia a faculdade, o professor me disse que qualidade não é, e a minha esposa fala, ela é publicitária, né? E alguns outros caras que eu sigo também e tal. Qualidade não é diferencial. Qualidade é obrigação. Novamente, qualidade não é diferencial. Qualidade é obrigação. Por quê? Com tantas opções, com tantos concorrentes, com tantos produtos, com tantos clientes, com tantos públicos-alvo que uma farmácia pode ter e vai ter, se eu negligencio a qualidade do meu produto, né, no caso dos meus serviços, ou até mesmo do meu atendimento, consequentemente eu já arrisco e já perco muitas vendas aí. Perco muitos clientes. Prejudica a imagem da minha empresa e tudo mais. Tá? Então, qualidade não é um diferencial. Nossa, caramba, olha, qual que é o seu diferencial? Não, o diferencial da minha farmácia é que a gente presta um atendimento de qualidade. É obrigação. Beleza? Então, isso tem que ficar claro, porque quando a gente entende que é algo obrigatório, todo mundo, teoricamente, da farmácia começa a agir assim, a ver assim, consequentemente a farmácia vai bem mais longe. Porque diferencial tem outras coisas, mas a qualidade é o mínimo que uma indústria, que uma farmácia, sei lá, que toda e qualquer empresa ou com prestador de serviços tem que ter. Mínimo é oferecer um serviço e produtos de qualidade. Beleza? Senão vai perder para a concorrência. Ninguém vai querer voltar. E aí já era, você sabe, o negócio vive de dinheiro. Se não tem dinheiro, você vai quebrar, né? E aí a farmácia quebrando, a gente não tem emprego. Não tendo emprego, a gente, de certa forma, compromete, né, a nossa casa e tudo mais. Então, toda vez que você estiver atendendo alguém, nunca se esqueça. Caramba, quando eu perco uma venda, cada vez mais eu, de certa forma, coloco a vida que dá da empresa em risco, né? Então, eu tenho que procurar dar o meu melhor. Na aula de hoje, nós vamos ver alguns pontos importantes, por exemplo, de autoavaliação. Então, você frequentemente está se avaliando. Como é que eu fui hoje, hein? Nossa, deixa eu pegar aqui. Eu já atendi mais ou menos uns, sei lá, uns 30 clientes. De certa forma, como será que eu fui? Nossa, parece que eu fui... Olha, eu acho que eu poderia ser mais assim, 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 assim. Olha, esse ponto aqui não está tão bom. Olha, mas nesse aqui deu certo, esse aqui tá beleza. E aí você vai fazendo uma autoavaliação diariamente, se possível. Ou atendimento por atendimento, para cada vez mais você ficar melhor, tá bom? Mas a gente vai chegar lá, no final desse capítulo 5. Bom, então a gente vai conversar sobre qualidade de atendimento. E aí, em algum momento da aula, eu vou fazer essa pergunta. Você seria seu próprio cliente?
Claro, professor, mas lógico. Ô, louco, que pergunta boba é essa que você está fazendo, né? Claro que eu seria meu cliente. Quando chegar lá, eu vou pedir para você ser sincero, tá? E sincera, né? Então, realmente você seria seu próprio cliente? Então, as atitudes que você tem hoje, ou que você, né, que você pretende ter e tal, você acha que essas atitudes limitariam você de ser o seu próprio cliente? A gente vai chegar lá. E aí falar um pouquinho sobre os tipos de clientes, quais são os principais, dar algumas características desses principais tipos de clientes e tudo mais. Então tem o tímido, tem aquele cara que é mais abrupto, mais grosseiro, mais selvagem. Tem outro que é raciocínio lento. Tem outro que é desconfiado, tem um que é informado. A gente vai conversar um pouco sobre esses tipos. Bom, já começa assim, né? Necessariamente, para que um atendimento seja realizado com qualidade, o atendente de farmácia deve buscar solucionar os problemas do cliente, ou dos clientes, né? Por quê? Somos, não me entendam mal, resolvedores de problemas. Quando alguém chega na farmácia, geralmente ela tem algum problema, ou precisa comprar algo, ou porque receitaram algo para ela, ou porque não entendeu como é que tem que tomar o medicamento, não falaram direito, e aí ela vai lá na farmácia para você explicar, para você tirar dúvida, ou vai querer saber se você tem um produto, se sim, quanto custa. Então, todo mundo que vai na farmácia tem algum tipo de problema e pretende ali encontrar a solução. Não é novidade, né? A gente conversou sobre isso um pouco semana passada, mas eu preciso sempre frisar isso. Então, toda vez que vocês olharem para um cliente, não vejam essa pessoa com outros olhos, senão essa pessoa tem um problema, eu tenho que ajudá-la. E preciso fazer de tudo para ajudá-la. Isso significa contemplar, entender, compreender as suas necessidades e, de alguma forma, satisfazê-las. Então, tem uma receita? Preciso, então, separar os medicamentos da receita. É uma dúvida? Preciso saná-la. É uma dificuldade? Eu também ajudo. Eu sou, enquanto atendente, um resolvedor de problemas, né? Ou nós somos, né? Aquelas pessoas que dão uma solução para alguma necessidade do cliente. E as necessidades são as mais diversas, certo? Como eu dei um exemplo, acho que com três ou quatro exemplos aqui, né? O que mais? Esse é o principal objetivo a ser alcançado em um atendimento. Qual, professor? A satisfação. Por quê? Cliente satisfeito provavelmente é sinônimo de volta. Então, se o cliente ficou satisfeito, ele volta. Se por algum motivo, ou, sei lá, alguém não atendeu bem, ou o cara do caixa, ou não informaram, não tiraram dúvidas, se não resolveram o problema dele, ou se causaram algum problema para ele ali no atendimento, por exemplo, essa pessoa não volta mais. Não, ou dificilmente volta, né? Uma experiência nossa. Giovanni e eu, minha esposa, temos uma farmácia, digamos assim, referência. Não é a mais bonita, de longe, não é. Não é a melhor localizada, assim, que mais? Não é. Mas o atendimento e do pessoal, né, da farmácia, e os produtos nos atendem. E aí, onde a gente para o carro, às vezes tem gente ali, e aí complica a nossa entrada e tudo mais. Mesmo assim, a gente ainda prefere ir lá. Então, é uma avenida movimentada, vira e mexe, tem carro entrando, saindo e tal, e tal. E às vezes a gente prefere ir à noite lá do que em outras farmácias que são mais próximas da nossa casa. Por quê? Qualidade. Novamente, não é a mais bonita, não é a melhor localizada, mas a qualidade nos faz querer voltar. Inclusive, quando o cliente fideliza,
de certa forma, passa até a tolerar alguns erros básicos, né? Então, por exemplo, uma farmácia não pode ficar com a balança quebrada. Um dia desses a gente foi nesse lugar que a gente sempre vai, nessa farmácia, e a balança estava quebrada. E aí, na outra vez eu fui, estava quebrada também. Mas, mesmo assim, a gente foi, pegou o que tinha que pegar, já era. Aí eu voltei na terceira ou quarta semana depois, estava tudo em dia, estava tudo certo. Talvez se a gente não tivesse essa boa imagem, essa boa impressão da farmácia, provavelmente eu não voltaria mais ali. Porque para mim não tem muito sentido, né? Uma farmácia tem uma balança e aí ela fica quebrada por alguns dias. Mas, como eu sei da responsabilidade e do profissionalismo do pessoal daquela farmácia, eu tenho certeza, pensando comigo, né? Isso é segundo a minha forma de ver, tá? Eu tenho certeza que não consertaram porque tinha alguma coisa lá que atrapalhou e que, assim que possível, resolveram. Tanto é que agora a balança está lá e está funcionando normalmente. Entendem? Então, assim, isso é muito importante, pessoal. O atendimento não é algo teórico. Nossa, atendimento é isso. Não é. É algo absolutamente prático. Totalmente prático. Porque a relação é olho no olho. Ou não, né? Você pode fazer um atendimento também por telefone, né? Mas implica necessariamente em duas pessoas conversando. Você, atendente, e o cliente. Beleza? Então, o principal objetivo nosso, quanto ao atendimento de qualidade, é o quê? Gerar satisfação. E gerar satisfação significa, ponto 1, resolver o problema. Ponto 2, de alguma forma, tentar nutrir essa relação com o seu cliente. Ponto 3, quando você nutre, quando você resolve o problema dele, você vai conseguir fidelizá-lo, cedo ou tarde. É questão de tempo, beleza? Que ele vai ter em você uma referência. Bom, então, esse atendimento de qualidade, que não é diferencial, não é obrigatório. Mesmo obrigatório a gente não encontra em toda farmácia. Eu já fui em muitas farmácias aqui. Muitas. Inclusive, como eu falei, às vezes até mais bonitas, a estrutura bem maior, bem mais chique, e e o atendimento não é tão bom quanto desse lugar, ok? Então, não é diferencial, é só uma obrigação. Mesmo sendo obrigação, a turma não coloca em prática, por isso que perde cliente, certo? Bom, resultados gerados de um atendimento de qualidade. Uma boa imagem do cliente. Como assim, professor? Eu vejo o cliente bom? Eu vejo o cliente com bons olhos? Não. O cliente passa a ter uma boa imagem, uma boa percepção, interpretação sobre o atendente e sobre a farmácia. Caramba, olha, se você precisa de alguma coisa, eu conheço uma farmácia aqui, você não vai se arrepender se você for lá. E aí a gente começa a falar. É uma boa imagem, né? O cliente enxerga a empresa, enxerga o atendente, enxerga a equipe como pessoas que conseguem resolver o problema dele. Quem não gosta, né? Bom, esse atendimento que é a obrigação tem, eu chamo, eu vou colocar, tá na apostila também, chamar de padrão. Mas não entendam isso como algo que é só isso e é sólido, não tem mais nada. Se você seguir só isso aqui, você já vai conseguir o sucesso. Não, tem outros itens que também precisam ir casando, juntando, ligando esses pontos, certo? Mas, via de regra, os pontos mais importantes, ou os grandes pontos, são esses aqui, certo? Então, é como se fosse um passo a passo, uma linha, uma sequência para você ter um norte. Se você atender isso aqui, esses itens, que são 6, se eu não me engano, deixa eu ver, são 6 itens. Se você atender esses 6 itens com o seu jeito, colocando a sua identidade, peço perdão, a sua carinha, né? O seu CPF, não entenda o CPF como literalmente o seu número, né? Número de registro, não é isso.
é o seu jeito de fazer a coisa acontecer. Então, tem atendentes e tem atendentes. Tem um padrão, tem atendentes que fazem aquele padrão de um jeito e outros de outro. Não que as atitudes mudem, mas é o jeito de fazer. Então, por exemplo, você tem jogadores e jogadores, né? Todo jogador sabe o que tem que fazer, pegar a bola, passar o parceiro e fazer um gol de futebol, no caso. Mas tem jogador que faz de um jeito especial, que se dedica mais, que se empenha mais, que tenta encontrar estratégias para conseguir executar aquilo com qualidade, que dá o máximo de si, entendem? Então, esse passo a passo aqui é só o norte, mas você vai ter que colocar a sua impressão. Estampar o seu rosto aqui, para que as pessoas vejam em você essa lista, né? Esse passo a passo, beleza? Bom, obviamente, esse passo a passo, vamos chamar de padrão? Então, esse padrão de atendimento não vai começar diretamente no balcão. Não necessariamente. Então, você acha que vai começar a partir do momento que a pessoa chega? Ô, Ana, ô, Claudinei, tá aqui essa aqui é a receita, tá? Eu quero isso. Não, o padrão começa bem antes. Vejam, tópico 1. Quando o cliente chegar à farmácia, olhe nos olhos. Sabe que coisa louca? Não está nem falando, leia a receita, pergunte, questione. Não, o primeiro passo é olhar nos olhos. Por quê? Quando eu olho no olho de vocês, e eu já tive a oportunidade de fazer isso de alguns dessa turma, né? O que a gente passa? Vice-versa. Professor, Oi? Professor, deixa eu te cortar só um minutinho. Eu fiz uma coisa tão feia semana passada. Claro, deixa eu só aumentar aqui para ver se eu consigo. Pode falar, Ana. Estou aumentando aqui, pode falar. Tem uma farmácia do lado aqui do prédio onde eu moro. E eu sempre vou lá quando preciso das coisas, né? E as meninas são ótimas, uma gracinha. Mas teve uma que de um dia para o outro ela pintou o cabelo. Assim, ela tinha o cabelo preto, aí ela pintou de... Não é ruivo, é uma cor vermelha lá que eu não sei explicar. Professor, eu fui tão indelicada que eu cheguei, a primeira coisa que eu olhei para ela, falei, o que você fez com o teu cabelo? Eu nem cumprimentei a moça. Olha, professor, eu fiquei depois tão triste, eu fui lá, me pedi perdão. Ela riu, não, tá tudo bem. Mas, olha, isso foi super indelicado da minha parte como uma cliente, entendeu? E ela foi super gentil, ela não saiu da sua linha, mas eu fui indelicada como cliente. Imagine alguém ter que me atender numa dessa, professor. Mas e ela não saiu, você falou, né? Ela permaneceu. Não, ela foi uma gracinha, professor. Não Legal. Saiu como diz o outro, não caiu do salto. Permaneceu. Obrigado, Ana. Experiência bacana. E isso tem um pouco a ver com o que a gente vai conversar no final da aula, porque às vezes, eu falei, né? O nosso papel é ter o jogo de cintura. Às vezes o cliente vai dar uma dessa, né? Vai ser, que a Ana falou aí, mas o que você fez com o seu cabelo? E aí você precisa ter um jogo super indiscreta, né, professor? Como cliente, fui super indiscreta. O que eu tenho a ver com o cabelo da moça? Entendeu? Mas para você ver, são clientes assim, cada hora parece um doido, né? Eu fui uma doida nesse dia para ela, tadinha. Mas ela foi super profissional. Que legal. Como atendente. Lógico. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu pôr aqui. Isso é verdade, viu, Ana? Você está dizendo é importante porque isso vai acontecer com a gente, cedo ou tarde. No seu caso, talvez porque você já tem, não sei se posso usar liberdade a palavra, mas você já tem mais contato, e aí talvez você chegou e falou, e aí ela fala, vou relevar, você está falando, às vezes é que eu pintei dessa cor mesmo. E aí ela deve já ter também ter se tocado, né? Que fala, essa cor que eu pintei é muito chamativa. Eu falo que a minha irmã pinta o cabelo também em cores assim bem fortes. Não, professor, tadinha, ela tem o direito de pintar da cor que ela quer, entendeu? Mas eu estou dizendo assim, como cliente, eu fui uma chata, concorda comigo? Porque, poxa, já cheguei derrubando a moral dela, judiação, entendeu? Já chegou com os 2 pés, né, Ana?
Mas foi super, nossa, se bem que ela percebeu que eu não falei, tipo assim, para ofendê-la, né? Mas mesmo assim, né, professor? Mesmo assim, com Aí, certeza. aí quando eu estava lendo aqui esses 2 capítulos aqui de atendimento, eu falei, puxa, eu fui muito chata. Eu fui indelicada. Super indelicada, super. Acontece, mas é isso. Faz parte, né? E aí é uma experiência. No seu caso agora, você falou, ó, caramba, agora quando eu estiver atendendo e tal, e alguém for comigo, eu vou ter que ficar na pose, manter a pose também, porque eu já fiz isso com alguém um dia e tal. É isso aí, Ana. Obrigado, viu? Show de bola. Bom, vamos lá então, galera. Então, chegou olho no olho. Segurança, confiança, certeza. Então, você olha no olho da pessoa, ou bom dia. E aí é o segundo passo, né? Segundo passo, o atendente deve sempre sorrir para o cliente. Por quê? Porque o sorriso é uma ferramenta, né? É uma estratégia, uma alternativa, uma medida que deve sempre ser usada no nosso atendimento, porque às vezes o paciente, a pessoa está ali, e o cliente, né? E não está tão bem. O dia não foi bom, já foi, às vezes brigou com um trabalho, brigou com a esposa, com o esposo, sei lá, com o filho, com o cara no trânsito, com o cachorro. Enfim, o cara não está bem. Ou vem de um lar onde não se tem esse tipo de atitude, um sorriso, um abraço. Então, enfim. E é quando você abre o sorriso e atende, né, com um sorriso. É claro, a gente está de máscara agora, mas foi o que a gente falou na aula passada, né? Acho que até a Ana falou. Dá para a gente perceber quando a pessoa, mesmo de máscara, está rindo, né? Por conta que muda aqui os olhos e tal. Então, sempre sejam sorridentes. Sempre com bom humor, sabe? Alegres, otimistas. Isso é fundamental. Então, passo 1, olho no olho. Passo 2, sorrindo, demonstrando alegria por estar ali com a pessoa. Passo 3, saudação. Saudação significa o quê? Bom dia, boa tarde, boa noite. É o cumprimento. Olá, bom dia, tudo bem? Boa noite, sei lá, que seja boa tarde. E aí, tudo certo? Importante, tá, gente? Porque senão fica mecânico, fica chato. Bom, aí só dá a receita, entrega e... Já fui em lugar assim, o cara não falou nada. Do jeito que ele pegou a receita que a gente deu, ficou nisso e só. Só isso, não deu bom dia, não deu... Não falou nada, só ficou nisso. É chato, não é legal, tá? Então, uma dica é isso. Então, chegou, olho no olho, abre o sorrisão, ou seja, seja alegre, deixa os problemas para lá, sauda, né? Saúda a pessoa. Quarto ponto, aí sim você pode começar, digamos assim, um atendimento, no sentido de tentar resolver o problema dele, certo? Como é que eu faço isso? Dá receita aí, dá receita aí. Não. Olá, tudo bem? Como é que a senhora vai? O que é que eu posso ajudá-la? Ou o que é que a senhora, o senhor deseja? Em que posso ser útil? Algumas pessoas têm problema com o senhor e senhora, né? E aí você pode, então, cortar o senhor e senhora perguntando, isso é uma dica, tá? Inclusive, é uma dica que dá para levar para a vida também, né? Às vezes você fala, cara, mas eu vou, e se eu chamar a pessoa de senhor e aí ela for grossa comigo, ou ele ou ela, sei lá. Ou não vai ter como, professor. Como é que eu consigo burlar? Não falar senhor, nem falar senhora, nem nada. Uma forma de você fazer isso é utilizando essa frase. O que posso ser útil? Como eu consigo ajudá-lo? Como posso ajudá-la? Você não colocou senhor nem senhora. De preferência, se for, né, possível, use sim o senhor e senhora. E normalmente as pessoas falam, não, imagina, o senhor está no céu, o senhor, enfim. E aí a pessoa dá liberdade para você e fala, não, não, precisa me chamar de senhor não, que é isso, pode chamar de você. E aí sim você entende, tá? Beleza? Se não quiser fazer, para não causar constrangimento, sei lá, pode usar o em que possa ser útil, que também está tudo bem, está tudo certo. A pessoa, obviamente, quando você questiona em que posso ser útil, ela vai dar uma devolutiva. Faz sentido, né? Se ela tem um problema, ela vai apresentar o problema a você assim que você der espaço. Você deu espaço, questionou, perguntou no que você pode ajudar, e aí vem o quinto ponto, ouvir.
ouça. Ela vai relatar o problema, sei lá, vai se queixar de algo, ou vai mostrar uma receita para você, alguma coisa do tipo. Depois de você ter ouvido, aí sim você vai avaliar, que é o 6º ponto. Ou interpretar. Você viu o que é, você entendeu o que é o problema, aqui você vai avaliar, vai interpretar, e aí você vai resolver. Certo? Isso é importante. Por isso que eu falei, ó, aqui, o 6º ponto vai até em avaliar quais são as necessidades, mas tem o 7º ponto. Não é só avaliar, né? Não é só entender o que ela precisa. Você tem que colocar a mão na massa. Depois de colocar a mão na massa, 8º ponto. Posso ajudá-la em algo mais? Não, é só isso mesmo. Bom, então, muito obrigado. Aí você vai voltando. Então, muito obrigado, boa noite, bom fim de semana. Aí, se possível, dá um sorriso. Volte mais. É um prazer ter você aqui. Vai ser um prazer revê-lo. Sei lá, não preciso falar, vai ser um prazer vê-lo, mas deixa entender, ou passa a impressão de que vai ser um prazer a pessoa voltar de novo, tá? Fala, ó, volte sempre, ó, bom fim de semana, muito obrigado. Volte sempre, tá? A gente está aqui para poder ajudar no que for preciso. Ponto. Entenderam? Então, a saudação acontece tanto antes do atendimento, e atendimento é tentar resolver o problema, né? Lembrando. Então, a saudação vem tanto antes quanto depois. O atendimento fica no meio, é o recheio do sanduíche. Então, eu vejo a pessoa, olho no olho, sorrisão, saudação, atendo, questiono para entender o problema, ouço, avalio / interpreto, analiso o problema, resolvo o problema, depois, saudação de novo, volte sempre. Isso é um passo a passo, é um padrãozinho básico, simples, você vê, é a coisa mais automática do mundo, no sentido de, você não precisa decorar, quebrar a cabeça para tentar lembrar, porque isso é algo automático, flui naturalmente. Se você, de fato, estiver preocupado com o atendimento de qualidade, naturalmente você vai fazer isso. Não precisa, né? Meu Deus, tem que lembrar que tem que dar boa noite. Não, isso é algo natural, faz parte. Boa noite, bom fim de semana, volte sempre, volte mais vezes, tal. Beleza? Então, esse é um passo a passo, lembrando, isso aqui é o grosso, né? Digamos assim. São os itens grandes, mas existem outros itens aí nos intervalos, coisas simples, como eu falei, o item 7, o item 8 e o item 9, que não estão aqui, mas que é algo natural que acontece em todo atendimento. Ou deveria. Beleza? Bom, então, você e eu, atendentes, precisamos sempre procurar esse padrão de atendimento. Sempre. E aí, tentando sempre respeitar a ordem. Por quê? Porque faz sentido, né? Tendo uma ordem aqui como uma questão lógica. É uma sequência lógica. Podem perceber algo que acontece naturalmente. Então, se possível, tentem respeitar aquela ordem. Porque isso já ajuda, influencia também na forma com a qual a pessoa enxerga você. O cliente enxerga você. Entende, analisa, interpreta os serviços que aquela farmácia presta e tudo mais. O que mais? Ainda, o atendente também deve compreender a necessidade do cliente e fazer o possível para conseguir supri-la. Que é o item 6 e 7, né? Vou entender, vou compreender, analisar, interpretar. Tendo em mãos a informação, qual que é realmente a necessidade, que eu vou filtrar, enfim, entendendo qual que é realmente o problema, vou solucioná-lo. Vou fazer isso tudo para conseguir. Se não for possível, recorra ao colega. Se o colega não conseguir me ajudar, sei lá, recorra ao farmacêutico, enfim, de alguma forma eu tenho que tentar resolver, suprir. Beleza? Geralmente a gente consegue resolver sem um problema, mas podem existir situações nas quais você vai precisar de auxílio e não tem nenhum problema nisso, certo? O que não pode é o cliente sair insatisfeito, porque a farmácia não conseguiu resolver o problema dele. Ou nem tentou, né? Tem coisa que você não vai conseguir resolver em ninguém. Então, o cara quer um medicamento que não tem na farmácia. Por exemplo, você não vai conseguir resolver na hora, dar um medicamento para ele, mas você vai conseguir, por exemplo, falar que você vai pedir, vai agendar, enfim. Resolveu, de certa forma. Ele já vai sair feliz porque você tentou ajudar da melhor forma possível. Mesmo não tendo o produto, vocês se preocuparam, foram atrás, encomendaram, enfim, ele vai entender que você tentou resolver.
Beleza? Esse é o passo a passo simples. É uma lógica simples, sequencial de atendimento que a gente pode seguir. E isso, com certeza, vai passar uma boa imagem da farmácia, uma boa imagem sua, atendente. Consequentemente, trará uma satisfação. Satisfação, geralmente, é sinônimo de fidelização. O cliente vai voltar mais vezes. Certo? Bom, não necessariamente essas necessidades que o cliente tem estão voltadas para compra. Então, nem sempre o cliente vai à farmácia para comprar. Nem sempre. Muitas vezes ele pode ir tirar dúvidas sobre o medicamento que ele adquiriu. Ok? Ou, sei lá, tirar dúvidas sobre algum tratamento. Ou pegar uma informação. Vocês fazem teste rápido para COVID? Ele não foi comprar nada lá, né? Tem que tirar uma dúvida. Se vocês fazem. Se sim, ele vai, com certeza vai perguntar quanto é. Como funciona, quanto tempo demora para sair, como acontece, é drive-thru, se não é, enfim. E aí você vai respondendo as perguntas. Beleza? Então, entendam necessidades ou interesses do cliente, não só como comprar. Essa é uma visão muito limitada. Não, o cliente também tem dúvidas. E o nosso papel também é saná-las, resolvê-las, solucioná-las. Obviamente, o atendente sempre, sempre, sempre deve estar disposto para atender com toda a simpatia. A ideia aqui é orientar, é informar, no que for possível, o nosso cliente. Então, imagina, vou dar um exemplo, tá? Vamos supor que vocês são meus clientes. Se a gente for olhar assim, tentar a aplicação, né? Olhando para a aula, é como se eu fosse, sei lá, o vendedor, alguma coisa do tipo, vocês são os clientes. Mas imagina, você está aqui, e aí alguém pergunta alguma coisa, e aí eu já começo aqui, ó, com a câmera aberta, sei lá, enfim, sei lá. Nossa, tipo assim, aí ou começa a fazer caras como se eu tivesse sido, tipo, contrariado, ou parece que eu não estou muito afim, não estou disposto para dar aula, você não consegue ver energia em mim, parece que eu não estou gostando de desempenhar a minha função, que eu estou ali por estar, que eu não gosto, inclusive eu nem gosto do trabalho onde eu estou. Você vai conseguir, na hora você vai pegar isso, você vai falar, caramba, esse cara tem por quê? Ué, como é que pode? Eu só fiz uma pergunta simples. Para mim é uma dúvida, eu estou perguntando, por que ele fez essa cara e tal. E aí você começa a refletir. Isso também acontece na farmácia. Então, toda e qualquer pergunta, por mais que pareça simples para você, não é simples para quem perguntou. Obrigatoriamente, você não pode, antes de responder, fazer caras, fazer bocas e tudo mais. Não, a ideia é você tentar entender a dúvida, né, a questão que a pessoa não compreendeu, de alguma forma tentar ajudar. Nem sempre você vai ter a resposta para tudo, mas você consegue de alguma forma ajudar. Não, eu vou verificar. Quantas vezes acontece comigo? Eu não sou o dono da verdade. A Nádia, um dia ela questionou sobre aquele negócio da água, lembra que eu trouxe para vocês? Por que nossos dedos ficam enrugados? Eu não sabia a resposta daquilo. Eu falei, Nádia, eu vou verificar para não falar abobrinha, depois eu te passo. Pode ser? Pode, professor, tudo bem.